Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Hoje nós temos como assunto da nossa lição número 6 a evangelização dos grupos desafiadores. Então nós vimos na lição passada a evangelização urbana, então a evangelização nas cidades. E esta evangelização na cidade vai ter que passar por todos os pontos, passar por todos os tipos de situação, todos os tipos de pessoas que estão na cidade, inclusive alguns grupos de pessoas que são mais difíceis de serem alcançadas. Então, são pessoas mais difíceis, não quer dizer que não existam outros grupos além desses que nós vamos citar aqui. Mas esses que nós vamos citar são os mais difíceis de serem evangelizados. Então aqui nós vamos falar sobre as prostitutas, depois vamos falar sobre os homossexuais, vamos falar sobre os que estão presos e vamos falar sobre os viciados. Nós vamos falar mais assim desses que vivem em vícios, que são contrários à lei, ou que vivem à margem da lei. Mas é claro que existem aí os que são viciados do alcoolismo, aqueles que são viciados no tabagismo, Mas os mais difíceis de serem alcançados são aqueles que mexem com drogas mesmo, Nós chamamos alucinógenas. O textual então da lição está aí em João 6,37, que diz: "E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." A verdade prática diz: falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte. Nós vamos falar também dos que estão presos e dos que estão em liberdade e também aqueles que estão envolvidos em assassinatos, em roubos, Estão envolvidos aí em grupos de extermínio, estão envolvidos aí em gangues, em grupos que estão espalhados por todo o país, aqueles que estão nas favelas, grupos que são organizados aí para venderem drogas, e grupos que estão metidos em contrabando de armas, essas coisas. Todos esses são grupos difíceis de ser alcançados. Vamos então na leitura bíblica em classe, que está em Lucas 7, 36 a 50, que diz assim: "E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos.
não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Então veja que Jesus foi convidado a estar na casa do fariseu e não foi tão bem recebido como era o costume de ser. E ali chegou uma mulher que, pelo contexto, nós podemos entender que é uma prostituta, embora não esteja o texto afirmando, mas podemos entender assim, chama aí de mulher pecadora, né? Então podemos entender que é uma prostituta, podendo aí, alguns interpretam que até ela é uma mulher de um homem que vivia em pecado, alguma coisa fora da lei, mas nós entendemos que para ser chamada mulher pecadora, então era uma mulher que ela cometia pecados, e se Jesus perdoou seus pecados é que ela estava em pecado. Então nós podemos aí interpretar como uma mulher que vivia em pecado, né, de adultério ou pecado de prostituição, e aqui Jesus então vai perdoá-la. Veja que aquele fariseu, ele pensou só, ele arrasou em seu coração, em seu pensamento, ele pensou, se esse homem aí, Jesus, se referindo a Jesus, fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher que está beijando aí os seus pés, está passando um guento aí, enxugando com os cabelos, essa mulher é uma mulher pecadora. Então ele não permitiria isso. Então ele está dizendo que, na verdade, ele, como não era um homem que vivia em prostituição, era mais santo do que aquela mulher, e ele devia dar atenção exclusiva a ele, não dar atenção àquela mulher, porque aquela mulher era uma mulher pecadora, não merecia a atenção de Deus. Então ele se julgou maior do que ela, melhor do que ela, e achando que por ela ser pecadora não mereceria a atenção de Deus, não mereceria a atenção de um profeta de Deus, que deveria ser excluída, deveria apenas ser condenada, castigada, né? Deveria ser deixada de lado, então deveria ser esquecida por Deus e pela sociedade. Então ele estava excluindo aquela mulher. Mas Jesus nunca fez isso, ele nunca excluiu ninguém. A Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, ele será deixado de lado, será esquecido. De maneira nenhuma será recusada a salvação aquele que quer se arrepender, aquele que quer se chegar para Deus. Então diz a palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Na lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes então. Primeira parte, Jesus anuncia o evangelho da inclusão. Tópico 1, a reação do fariseu, o incluído. Tópico 2, a reação da mulher, a excluída. Tópico 3, a reação de Jesus, o amor inclusivo. Na parte 2 nós temos aí o evangelho às prostitutas. Tópico 1, por que evangelizar as prostitutas? Tópico 2, como evangelizar as prostitutas. Na parte 3 nós temos aí o evangelho aos homossexuais. Tópico 1, homossexuais em Corinto. Tópico 2, como evangelizar os homossexuais. Na parte 4 nós temos o evangelho aos criminosos. Tópico 1, a capelania de Paulo e Silas. Tópico 2, a capelania da igreja atual. Na parte 5, nós temos aí o evangelho aos viciados. Tópico 1, viciados libertos. Tópico 2, como evangelizar os viciados. Vamos então à introdução da lição, que diz o seguinte: a igreja do século XXI tem um grande trabalho pela frente, evangelizar os grupos desafiadores
dentre os quais destacamos as prostitutas, os homossexuais, os criminosos e os viciados. Tais pessoas não podem ser ignoradas em nossas ações evangelísticas. Diante desse desafio, que exige uma ação concentrada de toda a igreja, saiamos a ganhar para Cristo os que se acham nos becos, sarjetas, prostíbulos, presídios e cracolândias. Jesus nunca deixou um marginalizado sem consolo e alívio. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então nós sabemos que Jesus nunca discriminou ninguém. Ele falava para aquelas senhoras respeitáveis, mas também falou para aquela mulher samaritana, né, que já tinha aí 5 maridos e agora vivia com um que não era seu marido. E Jesus falou com ela. Então nós vamos ver que Jesus falava com Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Né? Vamos ver aí que Jesus falava com vários tipos de mulheres e Jesus sempre as tratou bem, embora a sociedade as tratasse mal. Era uma sociedade que interpretava a palavra de Deus de maneira errônea, né? Eles eram machistas, na verdade. E Jesus mostrou que as mulheres eram importantes. Ele amou essas mulheres, ele conversou com elas, ele transmitiu o amor de Deus a todos que vieram a ele. Vamos ver que até uma mulher excluída, como aquela mulher do fluxo de sangue, né, que andava no meio da multidão e veio até Jesus, e ela foi curada, era uma excluída aquela mulher, ela não podia estar ali. Então, várias mulheres que se aproximaram de Jesus, Jesus as tratou muito bem. Vamos ver lá, a mulher sírio-fenícia, por exemplo, era uma mulher excluída. Ela não era legítima judia e não podia nem receber nada, mas Jesus libertou a filha dela. Então sempre nós vamos ver que Jesus está incluindo as pessoas. Pode ser qualquer pessoa. Então existia aí a barreira dessa mulher de ser estrangeira, existia a barreira da outra de ser enferma, existia a barreira da outra lá de ser uma samaritana, né, que não se comunicava com os judeus e vivia também de maneira errada. Então, veja bem, Jesus não excluía ninguém. Essa mulher da leitura, né, que é uma mulher pecadora, e Jesus não a excluiu. Pelo contrário, lhe deu a salvação. Então, olha só, Jesus não excluía ninguém, e ele não exclui. Ele inclui sempre no reino de Deus as pessoas, quaisquer pessoas que sejam. Olha lá, o Nicodemos, né, era um religioso, mas Jesus não o excluiu, embora ele era um mestre ali, importante em Jerusalém. Então Jesus não o excluiu por isso. Então Jesus não excluía ninguém. Todos estavam incluídos porque ele olhava para as pessoas com amor e vendo que aquela pessoa ali poderia estar no reino de Deus em breve. Faltava o quê? Faltava ouvir o Evangelho, faltava saber do amor de Deus para com ele. Então Jesus sempre olhava para as pessoas de maneira diferente do que nós olhamos, né? Muitas vezes nós olhamos e já julgamos as pessoas, já condenamos as pessoas, sem nem mesmo ouvir a sua história. Às vezes nós vamos numa prisão e achamos ali que todos ali estão condenados, que não precisam ouvir o Evangelho, que merecem mesmo ir para o inferno. Às vezes nós agimos como Jonas, né? Que não queria evangelizar Nínive porque sabia que eram pecadores e ele queria que todos fossem condenados, não queria que ninguém fosse salvo. Muitas vezes nós agimos assim, ao olharmos aí para um drogado, né? Ao olharmos aí para uma prostituta, olharmos aí para um ladrão, para um assassino, então achamos que eles têm que ser condenados mesmo, que não merecem salvação, não precisam ouvir o Evangelho. Tem muito crente apoiando até aí leis que querem ser lançadas aí para que matem as pessoas, né? A pena de morte, por exemplo, né?